distribuição amostral e teorema do limite central. Neste vídeo, vamos definir distribuição amostral e introduzir o teorema do limite central, assim como as condições necessárias para que o teorema se aplique. Iremos fazer algumas demonstrações para ilustrar por que ele funciona sem entrar em uma prova teórica. O objetivo é entender como e por que o teorema pode ser útil para nós. Digamos que temos uma população de interesse e tomamos uma amostra aleatória dela, e, com base nessa amostra, calculamos uma estatística amostral. Por exemplo, a média dessa amostra. Então, suponha que pegamos outra amostra aleatória e também calculamos sua média. Então, fazemos isso de novo e de novo, muitas vezes. Cada uma das amostras terá sua própria distribuição, que chamamos de distribuições dos dados da amostra. Cada observação nestas distribuições é uma unidade amostrada aleatoriamente da população, digamos, uma pessoa, ou uma empresa, ou uma cidade, dependendo da população que você está estudando. Os valores que calculamos a partir de cada amostra, as estatísticas amostrais, agora também fazem uma nova distribuição, onde cada observação não é a unidade da população, mas uma estatística amostral, neste caso, uma média da amostra. A distribuição dessas estatísticas amostrais é chamada de distribuição amostral. Assim, os dois termos, amostras e distribuições amostrais, soam semelhantes, mas eles são conceitos diferentes. Vamos dar um exemplo um pouco mais concreto. Vamos usar o exemplo das alturas dos homens que se alistaram no serviço militar em 2019 no Brasil. Nossa população de interesse é homens brasileiros alistados em 2019. Vamos denotar por N maiúsculo o tamanho da população. Nosso parâmetro de interesse é a altura média de todos os homens alistados no Brasil, que denotamos como μ. Usando os dados que temos de altura de todos os homens alistados em 2019 no Brasil, podemos encontrar a média da população, 174,2 centímetros. Usando os mesmos dados populacionais, podemos também calcular o desvio padrão da população, que normalmente chamamos de sigma, e é igual a 7 centímetros. Nós já esperávamos que este número, o sigma, não fosse muito pequeno, já que as alturas de todos os homens alistados no Brasil são provavelmente muito variáveis. É possível encontrar homens baixos com 1,5 m de altura, assim como homens altos, com mais de 2 metros de altura. Então, vamos girar amostras aleatórias de 100 homens de cada estado. Vamos começar com o primeiro da lista alfabética, Acre. Sorteamos 100 homens do Acre. Representamos cada homem em nossa amostra com um X e usamos os subscritos para indicar esse estado, bem como o número da observação, indo de 1 a 100. Em seguida, coletamos dados de cada um dos demais estados, Alagoas, onde eu estou localizado atualmente, e então mais um monte até finalmente chegarmos ao último estado na lista alfabética, Tocantins. Para cada estado, calculamos a média do estado que denotamos como X barra. Então, agora temos um conjunto de dados consistindo de 27 médias, já que existem 27 estados. Chamamos a distribuição dessas médias da amostra de distribuição amostral. A média das médias da amostra provavelmente será em torno da verdadeira média da população, aproximadamente 174,2 centímetros. O desvio padrão das médias das amostras provavelmente será muito menor do que o desvio padrão da população, já que esperamos que a altura média para cada estado seja bastante próxima um do outro. Por exemplo, não esperamos encontrar um estado onde a altura média de uma amostra aleatória de 100 homens é tão baixa quanto 1,5 m ou tão alta quanto 2 metros. Chamamos o desvio padrão das médias da amostra de erro padrão. Na verdade, à medida que o tamanho da amostra N aumenta, o erro padrão diminui. Quanto menos homens na amostra de cada estado, mais variável a média dessas amostras tende a ser. Agora, vamos visualizar graficamente o processo de amostragem e construção da distribuição amostral para o exemplo das alturas que estávamos falando. Vamos começar visualizando o histograma das alturas para toda a população, ou seja, todos os homens alistados no Brasil em 2019. Vemos que a distribuição das alturas parece com a distribuição normal para a população de homens alistados, com média 174,2 cm e desvio padrão 7. Vamos tirar amostras aleatórias de tamanho 30 desta população, ou seja, vamos sortear 30 homens da nossa população. Para a primeira amostra, temos um gráfico mostrando como a altura está distribuída. Cada um desses 30 círculos no gráfico é um homem sorteado para a amostra.
Podemos ver aqui que a maioria da amostra possui uma altura entre 170 a 180 centímetros, o mesmo fato que é observado na distribuição da população. Repetimos esse mesmo processo sorteando uma segunda amostra de tamanho 30, uma terceira amostra de tamanho 30, até termos 1000 amostras de tamanho 30. Notamos que em todas essas amostras, as alturas observadas se concentram em torno de 170 a 180 centímetros. Mas também notamos que temos alturas que vão de 160 centímetros até próximo de 200 centímetros. Ou seja, temos uma dispersão bem semelhante à nossa população. Afinal, cada uma dessas amostras é simplesmente um subconjunto da nossa população. Agora vamos calcular a média de cada amostra. Para a primeira amostra, temos uma média igual a 175,2 centímetros. Fazendo o mesmo para as demais amostras sorteadas, temos que, na segunda amostra, a média é 174,1 centímetro. Na terceira, a média é 172 centímetros. E assim sucessivamente até calcularmos a média da amostra 1000, que é 176,5 centímetros. Agora, vejam que coisa interessante. A média de cada uma dessas amostras são próximas de 174,2, embora não exatamente 174,2. Não é incrível que essa média mude de uma amostra para outra, mas sempre próxima da média da população? Lembrando que, apesar de termos apresentado aqui apenas as 3 primeiras amostras e a última, estamos na realidade repetindo esse processo para 1000 amostras aleatórias de tamanho 30, retiradas da população de homens alistados. Quando colocamos todas as 1000 médias amostrais no histograma, vemos aqui uma distribuição amostral. Como vimos que as médias da amostra tinham alguma variabilidade entre elas, a distribuição amostral basicamente ilustra para nós como essa variabilidade se parece. Vemos que a distribuição amostral se parece exatamente com uma distribuição normal. Outro fato incrível é que o centro da distribuição amostral, que é a média das médias, é igual a 174,2 centímetros, a verdadeira média da população. No entanto, uma grande diferença entre a nossa distribuição populacional das alturas na esquerda e a nossa distribuição amostral na direita é a dispersão dessas distribuições. A distribuição amostral das médias é muito mais magra do que a distribuição da população. E se você pensar sobre isso, enquanto o desvio padrão da distribuição da população é 7 centímetros, o erro padrão, que é o desvio padrão das médias da amostra, é apenas 1,29 centímetros. A razão para isso é que, embora as observações individuais possam ser muito variáveis, é improvável que as médias da amostra também sejam. Agora, finalmente chegou a hora de introduzir o teorema do limite central. De fato, o teorema do limite central diz que a distribuição das médias amostrais é quase normal, centrada na média da população e com erro padrão igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Note que isso é chamado de teorema do limite central porque é central para grande parte da teoria da inferência estatística. Então, o teorema do limite central nos diz 3 coisas sobre a distribuição amostral da média. A forma, que vai ser quase normal, o centro, que vai ser centrada na média da população, e a dispersão, que medimos usando o erro padrão. Se sigma é desconhecido, o que muitas vezes é o caso, usamos S, o desvio padrão da amostra, para estimar o erro padrão. Na demonstração anterior, tiramos muitas amostras, mas se você estiver realizando um estudo, você só terá uma amostra. Então, usamos o desvio padrão dessa amostra como nosso melhor palpite para o desvio padrão da população. Portanto, não foi coincidência que a distribuição amostral que vimos anteriormente foi simétrica e centrada na média real da população. Nós não vamos passar por uma prova detalhada de por que o erro padrão é igual a sigma sobre a raiz quadrada de n, mas entender a relação inversa entre eles é muito importante. À medida que o tamanho da amostra aumenta, esperamos que as amostras produzam médias mais consistentes. Portanto, a variabilidade entre as médias amostrais será menor, o que resulta em um erro padrão menor. Certas condições devem ser atendidas para que o teorema do limite central seja aplicado. A primeira é a independência. As observações da amostra devem ser independentes e isso é muito difícil de verificar. Mas se tivermos usado a amostragem aleatória, é provável que essa condição seja atendida. Caso seja amostragem sem reposição, o tamanho da amostra N deve ser inferior a 10% da população. A outra condição está relacionada ao tamanho da amostra.
a distribuição da população é normal ou se a distribuição da população for desconhecida, não tivemos ideia de como ela se parece, o tamanho da amostra é grande. De acordo com o teorema do limite central, se a distribuição da população for normal, a distribuição amostral também será quase normal, independentemente do tamanho da amostra. No entanto, se a distribuição da população não for normal, quanto mais distorcida a distribuição da população, maior o tamanho da amostra que precisamos para que o teorema do limite central seja aplicado. Para distribuições moderadamente assimétricas, n maior do que 30 é uma regra de ouro amplamente usada que vamos fazer uso também. Ilustramos isso antes quando trabalhamos com as alturas dos homens alistados no Brasil, onde usamos um tamanho da amostra de 30. Esta distribuição da população também é algo muito difícil de verificar porque muitas vezes não sabemos como é a população. É por isso que estamos fazendo esta investigação em primeiro lugar, mas podemos verificá-la usando os dados da amostra. Suponha que a amostra espelhe a população. Portanto, se você fizer um gráfico de distribuição dos dados da amostra e ele parecer quase normal, então você pode estar bastante certo de que a distribuição da população da qual veio é quase normal também.